Vamos lá. Hoje a gente vai... Na aula passada a gente definiu a seção 16.1. Hoje nós vamos falar da 16.2, a gente definiu campos vetoriais e campos escalares, né? Falamos de alguns exemplos de campos vetoriais, definimos o campo gradiente, né? Ou seja, que é um campo vetorial, onde esse P aqui e era exatamente as derivadas parciais da f em relação a x, e o q era a derivada parcial em relação a y, que era o campo gradiente. E depois, no finalzinho, a gente falou a respeito de que um campo é conservativo quando admite uma função f pequena, de forma que ele é dessa maneira aqui, ou seja, quando f for igual ao gradiente de uma função potencial, ele é conservativo. Então, hoje a gente vai começar a falar da 16.2, a gente começar a falar a integral de linha. Aí, qual que é a analogia que a gente tem, por mais que esse estudo aqui não seja tão novo, né? Rian chegando. Na verdade, isso aqui surgiu dos estudos, boa tarde, Rian, dos estudos do pessoal da física, né, que envolvia escoamento de fluidos, forças, eletricidade, magnetismo. Então, essas integrais de linha, qual que é a analogia que a gente pode fazer com a integral lá do curso de cálculo 1? Lá no curso de cálculo 1, vocês tinham uma situação assim, né, você tinha um intervalo AB, aí tinha uma função y igual a f de x, y igual a f de x. Quando essa função aqui ela era positiva, você via a integral como sendo essa área, né? Ou seja, a integral de a até b de f de x dx. Isso aqui representava essa área aqui abaixo do gráfico dessa curva e acima do segmento AB, delimitada pelas retas x igual a b e x igual a a. Então, qual que é a analogia que a gente vai fazer agora? Qual que é a extensão natural que a gente vai fazer agora, né? Quem vai ser o nosso Saiyajin aqui nível 2? O que vai acontecer? Agora, ao invés de eu pegar simplesmente sobre um eixo, eu vou querer integrar numa curva. Então, imagine que você tem um domínio aqui de uma função de duas variáveis, d, ou seja, a f é uma função de duas variáveis, d contido em R2 em R, ou seja, que a cada xy associa um z, que é o f de xy. Beleza? Então, aqui eu vou ter o gráfico de uma superfície. E aí eu estou interessado em saber o que acontece. Aí, logicamente, eu vou ter interseção dessa curva aqui, ó, lá na superfície. Eu vou ter uma curva lá na superfície também. Então, a diferença é que agora, ao invés de eu ficar simplesmente no plano XY e pegar a minha integral aqui no intervalo AB, agora eu vou sair aqui para o plano, pegar a minha função de duas variáveis, calcular o meu z aqui, ó, que é o f de xy, e vai ser a mesma ideia. Se esse f de xy for maior ou igual que zero, se essas imagens for positivas, ou seja, aqui no eixo do z, que é z, né? Aqui no eixo do z, se o z for maior ou igual que zero, então significa que eu vou ser capaz de calcular a área dessa cortina, tá vendo? Por que a cortina? Porque agora, aqui no chão, não necessariamente eu preciso ter um segmento de reta. Eu posso ter uma coisa curva aqui no plano. Então, a gente vai começar com essa ideia dessa interpretação geométrica para poder definir integrais de linha no plano. Depois a gente vai fazer a mesma história para o espaço, mas por enquanto eu vou começar no plano. Então, para poder fazer a curva, eu vou precisar de uma função vetorial. Essa função vetorial aqui, o que ela faz? Ela pega, ou seja, você pega o intervalo AB, aplica um parâmetro t aqui, aplica essa função vetorial e ela cai no plano. Ou seja, faz uma curva aqui no plano. Beleza? Então, para cada t que você pega aqui, você sai, imagina que você pegou o t igual a A. Então, aqui você vai ter o ponto R de A. Quem que é o R de A? O R de A é o camarada que tem coordenada x de A, y de A. É esse ponto aqui, ó, x de A, y de A. Até o final lá, quando o t chega no B, você vai ter as coordenadas x de B, y de B. Beleza? Vai ser o R de B da história. Então, essa é a minha função vetorial, ela pega x de t na direção i, y de t na direção j, enquanto o parâmetro varia de a até b. Então, nós vamos supor que essa curva seja suave por parte, tá vendo? O que significa? Significa que em todo ponto aqui, ó, eu tenho um vetor tangente, uma derivada, o r' de t,
se a curva é descrita pela função r de t. Esse r de t aqui, ela faz exatamente a função posição. Lá da física 1, quando você estudava física 1, você tinha a função deslocamento. Então, esse r de t aqui é como se fosse o caminho, o percurso. E aí, quando você deriva, que é o r' de t, você vai ter a velocidade lá na física, né? E a derivada segunda, aí seria apontando para cá, né? Talvez, ou para cá. Vai depender do referencial. Seria a aceleração, a derivada segunda da posição. Então, o que é a curva suave? Significa que o vetor tangente está bem definido, né? Em todo ponto que você pegar vai ter um vetor tangente à curva. Significa que a r' de t é contínua e o vetor tangente aqui, tá vendo? É diferente do vetor nulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa curva, vou quebrar ela em pedacinhos. Vou fazer partição. Como é que eu faço a partição dessa curva? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o AB, que é o intervalo AB, tá vendo? Em N subintervalo, ou seja, eu vou pegar o AB aqui, vou partir ele em N, ou seja, eu vou pegar B menos A sobre N. Quando eu faço isso, você vai ter exatamente esse ΔT. Esse ΔT é exatamente um pedacinho aqui, né? Quando você pega o pedacinho aqui e aplica o R de T, quando você pega esse R de T e aplica nesse pedacinho, você vai produzir um pedacinho de arco, que eu vou chamar de ΔS. Ele está escrito aqui mais para frente. Então, ele é um subarco, ou seja, você tem a curva aqui, ó, a curva C. Então, quando você pegou aqui, ó, o AB e pegou um ΔT aqui, ó, um pedacinho aqui, ΔT, aplicou a R, então aqui você vai produzir um pedacinho de arco, que eu estou chamando de ΔS. Então, quando você pega todos esses ΔT... Ixi, o Vinícius não está passando muito bem, não. Acabou de avisar aqui, depois assista a gravação. Então, vamos ser só nós três hoje mesmo. Então, quando você pega o R, a função vetorial R, aplica aqui, ó, você vai ter esse segmento, esse pedacinho de arco aqui, ó, o que está fazendo aqui, ó. Você pegou o xi como sendo o x de ti, o yi como o y de ti, e aí o que acontece? Você vai produzir esses pontos correspondentes no que eu estou chamando de subarcos. Esses subarcos seriam esses ΔS. Aqui na frente tem uma figura, deixa eu mostrar para vocês a figura, o que está acontecendo. Aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Você pegou o T, pegou de A até B, tá vendo? Pegou, quem que é o ΔT? É pegar o ponto final menos o ponto inicial, dividir por N, que é a quantidade, e aí você vai pegar o quê? Você vai pegar os pontos, tá vendo? Quem que é o P0? O P0 aqui é o início, possivelmente a imagem do, tá vendo? É a imagem do A aqui, do ponto inicial. Quando você pegou esse T1, por exemplo, quem que é o P1? O P1 é a imagem do T1 através da R, tá vendo? Ele tem coordenada X de T1 e Y de T1. Então, quando você pega esses pontos amostral aqui, ó, pegou um ponto amostral aqui no intervalo TI-1 até TI. Aí produziu o quê? Produziu a imagem, tá vendo? Esse camarada aqui produziu essa imagem, tá vendo? Que é exatamente a imagem desse ponto TI, através da função R. E com isso, você vai criando o quê? Você vai criando esses subarcos. Então, se você pegou, por exemplo, esse último aqui, ó. Quem que é esse último aqui? Esse último aqui é exatamente a imagem desse último aqui, ó, que foi levada aqui através da função R. Então, eu fiz uma partição. Por que eu fiz uma partição? Vocês lembram que eu tenho que fazer o quê? Para me calcular, imagem que a curva está aqui no chão, e aí eu precisava calcular a imagem, né? Aqui está a superfície, Z igual a F de XY. Então, para mim poder calcular a área desses retângulos, agora esses retângulos aqui, observe que a base dele é exatamente, não é exatamente um pedacinho de segmento de reta. Porque agora eu não estou integrando mais sobre um intervalo, eu estou integrando sobre uma curva. Então, quando você faz a partição, então a área da base aqui vai ser esse camarada aqui, ele vai fazer o papel da área da base. A área da base. Ou seja, e quem que seria a altura? A altura é exatamente o ponto amostral que você pega e você vai calcular o F desse ponto, que eu estou chamando de PI asterisco. Quando você calcula a imagem desse ponto aqui, ó, através da função F, você vai ter a área desse retângulo. Mas observe que ele não é bem um retângulo, porque ele pode ser um pouquinho curvado. Mas a ideia é a mesma, é a área da base vezes a altura. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses segmentos cada vez menores, ó. Então, a ideia, tá vendo? Você multiplica, pega F, pega a imagem de F nesse ponto para poder fazer a altura e multiplica pelo comprimento. Ou seja, esse camarada aqui vai fazer o papel da base, esse camarada aqui vai fazer o papel da altura.
Então, base vezes a altura e soma todo mundo. Quando você faz isso, isso aqui é exatamente semelhante à soma de rima que a gente viu lá no curso de cálculo 1. Então, quando você faz o limite disso aqui, fazendo n tender a infinito, o que acontece? Quando o n tende a infinito, esse ΔT tende a zero, né? Porque ó, o ΔT, cadê ele aqui, ó? Ó, esse aqui, ó. Quando você faz o n tender a infinito, tá vendo? Esse camarada aqui tende a zero, ou seja, esse camarada aqui fica cada vez menor, e se esse aqui fica menor, os arcos também ficam cada vez menor, em outras palavras, a área da base fica cada vez menor, o retângulo fica cada vez mais fino, e aí você consegue ajustar melhor a área, no caso onde essa f aqui for maior ou igual que a zero, beleza? Para ter a definição de área. Então, com isso, a gente define a integral de linha dessa maneira aqui, ó, definição 7.7. Então, se f, ver se eu consigo tirar essa linha, se f é definida sobre uma curva C, dada pelas equações paramétricas, ou seja, quem são as equações paramétricas? O r de t igual a x de t na direção i, mais o y de t na direção j. Dado pela equação paramétrica, então a integral de linha de f sobre a curva é dada através disso aqui, ó, integral de linha, tá vendo? É uma integral sobre a curva, f de xy ds, tá vendo que esse ds aqui, ó, ele é exatamente quando você passou o limite desse camarada aqui, esse camarada ficou pequeno e eu chamei esse camarada aqui de ds. Esse ds aqui, ele é um pedacinho do comprimento de arco. E como é que a gente calcula o tamanho desse pedaço de arco? Então, só abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês o porquê dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, você pode enxergar ela da seguinte maneira. Vou deixar aqui do lado aqui, ó. Imagine que você tem aqui. Você tem a curva. Ó, imagine que você deu um zoom. E aí você pegou um pedacinho de arco ΔS. Esse aqui é um pedaço de arco ΔS. Imagine que você pegou esse ponto aqui, você vai ter o vetor tangente. O que é o vetor tangente? O vetor tangente é o R' de T. Mas esse R' de T, na verdade, ele é quem? Ele é o X' de T na direção I, e ele é o Y' de T na direção J, né? Porque o R de T original é o X de T na direção I, mais o Y de T na direção J. Então, logicamente, o R', que é o vetor tangente, é o X' na direção T, na direção I, mais o Y' de T na direção J. Então, tá vendo o resultante? Então, o que acontece? Eu quero aproximar o tamanho desse camarada aqui, ó, que é o comprimento de arco. Uma tentativa de aproximar o tamanho dele é pegar o quê? É pegar o tamanho desse vetor, R'. Tá vendo? E quem que é a norma desse R' de T? É exatamente a raiz quadrada, o quê? Imagina que você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Esse camarada é um cateto, esse camarada é outro cateto e o R' é a hipotenusa. Então, por isso que ficou o x', tá vendo? Que é o dx dt aqui, na verdade é o x' de t ao quadrado, mais o y' de t ao quadrado. Então, essa fórmula que está aqui, ó, é exatamente isso, tá vendo? É o x' de t ao quadrado mais o y' de t ao quadrado. Ficou claro? Pro Alberto, pro Rian. Lucas também? Beleza. Então, o que acontece? Logicamente, eu vou fazer isso o t variando de A até B. Então, por mais que eu mostrei para vocês aqui só um pedacinho, só para um ΔS, logicamente, eu vou pegar o arco todo e vou somar. Tá vendo? Indo de A até B, né? Eu pego a soma de todos os pedacinhos, eu tenho o tamanho do... Tá vendo? Eu tenho o tamanho da curva toda. Então, a argumentação semelhante pode mostrar que se f é uma função contínua, então o limite da definição acima sempre ele existe. E aí o que acontece? A gente vai usar, na verdade, na prática, a gente usa essa fórmula aqui para calcular a integral de linha. Por quê? Porque aqui eu estou colocando, no lugar do x, eu estou colocando a parametrização, no lugar do y, eu estou colocando a função paramétrica do y, e no lugar do ds aqui, eu estou utilizando exatamente a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês do comprimento do arco todo, né, da curva, dt. Então, essa integral aqui é uma integral lá do curso de cálculo 1. Por que é do curso de cálculo 1? Porque é uma integral de a até b, tá vendo? Esse f de x de t, y de t, a imagem dele é um número real, porque a minha função f de xy, ela é o z, na verdade, né? Ou seja, isso aqui pertence a r. Então, isso aqui é um número real.
Essa raiz quadrada é um número real, então quando você faz isso aqui, vai ficar tudo uma coisa que depende só de t, ou seja, como se fosse uma integral lá do curso de cálculo 1, assim, ó, de g de t, dt. A hora que você junta essa raiz com esse f aqui, vai ficar uma coisa dependendo somente de t. Então, a integral de linha, nesse sentido, ela assemelha muito a integral lá do curso de cálculo 1. Semelhança maior, a gente pode enxergar aqui, ó, se a gente fazer o caso particular. Imagine que a pessoa quis pegar a curva C exatamente em cima do eixo. Poderia escolher também, não poderia? Ó, eu falei para vocês inicialmente que eu estava querendo integrar aqui, não era? A curva C aqui, em algum lugar aqui do plano. Mas se a pessoa quisesse escolher essa curva C exatamente aqui, ó, em cima. Poderia, não poderia? Era um caso, não é? Não é um caso particular? Então, ó, para vocês verem o que acontece. Ó, aqui eu tenho a superfície, ó, o que aconteceria? Eu ficaria exatamente com a integral lá do curso de cálculo 1. Concorda? Porque aqui o parâmetro ia variar de A até B, tá vendo? Você pegaria o x como sendo ele próprio, pegaria o y como sendo zero. Por que você pega o y igual a zero? Porque você está exatamente em cima do eixo do x. Então, a sua função paramétrica, tá vendo? Esse y aqui ia ser o zero, o x ia ser ele próprio, a conta que você ia fazer ia ficar a derivada. Vamos só relembrar aqui, quem que seria o r de t? Na verdade, o R de t seria, vamos colocar a geral aqui, ó, seria x de t na direção i, mais o y de t na direção j. O caso particular seria o R de x, seria o x na direção i, mais 0 na direção j. É o R. Quem que seria o R' de x? Seria 1 na direção i, mais 0 na direção j, o vetor tangente. Então, quem que é a raiz quadrada? Quem que é o módulo do R' de x? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é isso aqui, ó, 1 ao quadrado e aqui 0 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1 dá 1. Então, o que sobrou? Sobrou o f de x0 dx. Tá vendo que essa integral aqui, ela é exatamente, tá vendo que você está zerando a coordenada y? Ou seja, uma função f de xy, quando você passa ela a ser f de x0, ela é como se fosse uma função que dependesse só de x, porque a coordenada y aqui está zerada, ou seja, onde que aparecesse x, sei lá, x ao quadrado mais y ao quadrado, x, onde que aparecesse y na lei de associação, você ia zerar. Então, no fundo, ia ficar uma coisa dependendo somente de x. Concorda que essa aqui é exatamente a integral lá do curso de cálculo 1? Esse caso particular? Beleza. E agora, por fim, a interpretação geométrica que eu tinha falado para vocês, ó. Vou tentar tirar isso aqui. Ó a cerca e ó a cortina, tá vendo? O desenho do livro bem melhor do que o meu. Ó, aqui tá a curva aqui no chão, tá vendo? Aí você está integrando sobre essa curva aqui, ó. O que você fez? Você pegou o f de xy para ser exatamente a altura, e aí esses pedacinhos aqui no chão são os ΔS, tá vendo? Os comprimentos de arco, os subarcos, né, que a gente chamou lá. Então, quando você pega esse ΔS e multiplica por esses f de xy, você vai ter exatamente a área desses retângulos meio curvada aqui, tá vendo? Logicamente, aqui vai ter uma superfície aqui em cima, né? Uma superfície S, cuja interseção da curva com a superfície deu exatamente isso aqui, né? Que é o que eu preciso, ou seja, ter uma superfície Z igual a f de xy aqui. Então, essa é a interpretação geométrica no caso onde o f de xy for maior ou igual do que zero, você pode interpretar como sendo a área dessa cortina, né? Dessa figura aqui. Ficou claro a definição e interpretação da integral de linha? Beleza. Podemos fazer uma conta? Alberto, Rian, ficou? Bom, aqui a continha aqui, né? Agora eu já falei para vocês quem que é minha f de xy, né? Ou seja, eu tenho aqui minha f de xy e falei que minha curva é a metade superior da circunferência. Então, se é a metade superior da circunferência, a gente sabe sempre que pode, isso aqui lá de Gaal é uma parametrização, né? Que a gente pega, porque a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado, você pode substituir
como isso aqui é 1, você pode substituir o x por cosseno, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1 também. Então, basta você chamar o x de cosseno e o y de seno, que você vai ter o quê? Quando o t variar de 0, aqui, como é só a metade, eu vou pegar só de 0 até π. O t vai variar de 0 até π. Aí, o que vai acontecer? O objetivo é fazer a metade da circunferência. E realmente faz, né? Quer ver? Ó? Vamos calcular, por exemplo, quem que é o r de 0? Se você calcula o r de 0, vai ser cosseno de 0 na direção i, mais seno de 0 na direção j. Então, isso aqui vai dar o ponto o quê? Vai dar o ponto cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, vai dar o ponto 1, 0. Você vai estar exatamente aqui, ó. Ou seja, a imagem do 0 aqui. Ou seja, isso aqui é o r de 0. Aí, imagine que você pegou o quê? Pegou a metade aqui, pega 90. O que é o r de π sobre 2? É o cosseno de π sobre 2 na direção i e o seno de π sobre 2 na direção j. Então, isso aqui vai dar quem? Cosseno de 0, ou cosseno de 0, cosseno de 90, 0, seno de 90, 1. Ou seja, 0 para x, 1 para y, você está exatamente aqui. Então, você saiu daqui e veio para cá. Enquanto o t saiu daqui e veio para cá, você saiu daqui e veio para cá, a circunferência. Agora, você pega daqui até aqui, o que acontece? Calcula o r de π. O que é o r de π? É o cosseno de π na direção i e o seno de π na direção j. Então, vai dar menos 1 e 0. Menos 1, 0 é esse ponto aqui, ó. Então, você saiu daqui e veio para cá. Então, você fez realmente a metade do círculo, parametrizando dessa maneira, com o t variando de 0 até π. Tá, agora como é que a gente vai fazer a conta? Aqui eu fiz até o desenho para vocês enxergarem o que a gente está calculando. Fui lá no GeoGebra e fiz o quê? Fiz o gráfico da função. Essa função aqui, ó, ela é f de xy igual a 2 mais x ao quadrado y, 2 mais x ao quadrado y. E aí, o que acontece? Eu fiz a curva interseção. Tá vendo que a metade da circunferência que eu preciso é exatamente essa aqui, ó. Aqui tem a continuação do eixo, né? Esse aqui é o ponto 1, 0. Esse aqui é o ponto menos 1 para x, 0 para y. E esse aqui é o ponto 0 para x, 1 para y. Eu estou nesse sentido aqui, ó. Então, o objetivo meu é calcular a área disso aqui, ó. Tá vendo essa parte arredondada aqui, ó, em vermelho? Então, o valor da minha integral vai dar exatamente a área essa cortina aqui é meio esquisita. A altura dela, ela vai bater exatamente aqui, ó. Que é exatamente na interseção da superfície com esse cilindro vermelho. Porque esse cilindro aqui tem a equação x quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? O z tá livre. Então, a conta que a gente vai fazer é exatamente essa. Aqui eu tenho a minha semicircunferência. E aí a conta que eu preciso fazer é exatamente isso. Aqui eu tenho o f de x, y. Aí, esse aqui faz o papel do A, né? De A até B. Aí, o que acontece? Vocês lembram que eu tinha que calcular o F, eu tinha que colocar o X de T e Y de T, não era isso? Eu tinha que colocar na parametrização. Então, vai ficar o quê? 2 mais, de acordo com a lei de associação, é x ao quadrado y. Então, 2 mais x ao quadrado. Então, x de t ao quadrado vezes o y de t. Quem que é o x de t? É cosseno, não é? Então, cosseno ao quadrado de t vezes quem? Quem que é o y? É seno de t. Exatamente o que está aqui, tá vendo? Apliquei F na minha parametrização. E aí, aqui aparecia o meu ds. O meu ds, a fórmula é essa aqui, ó. Seria o x', ou seja, a derivada de x em relação a t. Quem que é o x? O x não é cosseno? Então, quem que é o dx dt? É o seno, né? Menos seno, na verdade. Menos seno de t. E se o y é seno de t, a derivada é cosseno. Então, tá aqui, né?
Tá vendo que esse sinal de menos aqui, mas como ele tá ao quadrado, então menos ao quadrado, então dá mais. Dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui vai dar 1, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então sobrou quem? Sobrou 2. A primitiva de 2 é 2t. E a primitiva disso aqui, ó, é cosseno, menos cosseno ao cubo sobre 3. Porque quando você deriva, o 3 desce, cai com esse. Fica 2 e a derivada dentro. A derivada de menos cosseno é mais seno. Tranquilo? Beleza. Então, só substituir os limites de integração agora. Coloca π no lugar do t aqui. Deu 2π. Coloca π aqui. Vai dar cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Certo? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos aqui, ó, então dá mais 1/3. Agora eu vou substituir o zero. Substituir o zero aqui, zerou. Substituir o zero aqui, ó, dá cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. 1 ao cubo dá 1 positivo. Com esse sinal de menos, então realmente dá menos. Esse menos aqui é o menos da fórmula. Então, menos com menos dá mais. Então, 1/3 mais 1/3 dá 2/3. E o 2π eu conservo. Tranquilo o exemplo? Demais da conta, né? Então, agora, qual que é o objetivo da agora? Falar um pouquinho da teoria de integral de linha. Lembra sempre quando a gente falava de integral dupla, a gente dava algumas aplicações, né? Densidade, massa, centro de massa, né? Falava de integral tripla, falava de massa, densidade de massa, falava até de inércia, né? E tal. Aqui, para integral de linha, a gente vai fazer a mesma coisa. Ficou grande demais. Nós estamos integrando sobre uma curva. Mas e a situação em que a curva ela vem desse jeito aqui? Ela vem utilizando o quê? Pedaços de curva, ou seja, a minha C, ela na verdade é a união de uma quantidade finita de curva, né? Digamos N. Então, a integral de linha, como é que funciona nesse caso? Então, para poder integrar sobre uma coisa desse jeito, de forma que essas curvas elas têm apenas a extremidade como ponto em comum, ou seja, não pode sobrepor uma à outra, ou seja, só pode ter o ponto inicial de uma como sendo o inicial da outra. Então, quando isso acontece, basta vocês somarem. Tá vendo? Basta vocês somarem a integral de linha sobre a curva C, é a soma da integral de linha de cada pedaço desse aqui. Então, é bem simples, né? A integral você vai fazer dessa maneira. Agora, como é que vai ser a interpretação física disso, né? Porque vai depender muito de quem é essa f de xy que você está integrando. É a integral de linha de f de xy. Então, se esse f de xy, por exemplo, se for a densidade linear, tá vendo? De um ponto xy de um fio, imagine que essa curva aqui é o fio. E aí, esse ponto aqui, xy, esse ponto do fio aqui, ele tem uma densidade ρ de xy. Ou seja, o ρ de xy vai ser representado por essa f de xy aí. Então, quando a gente viu lá que a gente tem que a densidade é a massa sobre o comprimento, ou a massa sobre a área, ou a massa sobre o volume, vai depender o quê? Vai depender de que mundo você está. Se você está no mundo linear, você vai estar no mundo em que você está pegando área, né? Unidade de área, ou se você vai ter aqui em vez de quadrado, é melhor colocar área, né? Porque pode ser retângulo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Ou se você pode estar num mundo em que você está considerando o volume de alguma coisa. Então, a densidade sempre era desse jeito a fórmula. Então, para a massa, sempre vai ser a densidade vezes isso, né? Ou seja, quando você isola a massa, tá vendo? Então, a massa vezes o comprimento. No caso linear, a massa vai ser aproximadamente, tá vendo? O comprimento vezes a densidade. Então, nesse caso, para a curva que se você considerar como fosse um arame, por exemplo, dimensão 1, então a massa do arame você poderia considerar como sendo a integral de linha sobre esse determinado arame, né? Ou seja, quando você pega a integral de linha da densidade sobre essa curva que seria o arame, né? O desenho do arame,
Então, o que você vai obter, na verdade, é a massa do arame. Então, por exemplo, no exemplo anterior, se isso aqui fosse a densidade do arame, do fio, ou seja, daquela semicircunferência, você tinha uma semicircunferência assim, né? Então, aquele número que a gente já encontrou, 2π mais 2/3, ele ia representar exatamente a massa dessa semicircunferência. Tranquilo, gente, a interpretação? O centro de massa, só para terminar aqui, o centro de massa, tá vendo? Era as mesmas fórmulas. Vocês lembram lá que a gente sempre dividia pela massa, pegava o x vezes a densidade para fazer a coordenada do centro de barra, para fazer o x barra, e aqui a gente pegava o y vezes a densidade para fazer a coordenada y do centro de massa. Dividindo sempre pela massa, tá vendo? Para encontrar o centro de massa. Então, mais uma aplicação, isso aqui no caso de utilizando densidade linear, para integral de linha. Bom, aqui nessa observação 7.9, o que a gente vai ter? São casos particulares, na verdade, de duas outras integrais de linha. Se você trocar esse ΔSI, lembrando que o ΔSI, ele seria o quê? Ele seria o ΔSI seria o comprimento de arco. Se você trocar esse camarada por ΔXI ou por ΔYI, o que você vai ter? Você vai ter as integrais de linhas de f ao longo de c em relação ao eixo x ou ao eixo y. Então, ao invés de você pegar o segmento mesmo, se você pegar em relação ao eixo x ou ao eixo y, tá vendo que aqui muda? Tá vendo que você usou aqui um dx ao invés de ds, usou um dy ao invés de ds, você vai ter exatamente esse camarada aqui virando dx e esse aqui virando dy. Então, você tem as integrais de linha de f ao longo da curva, mas você está olhando em relação ao eixo x e o eixo y, respectivamente. Quando a gente faz, como é que a gente vai diferenciar uma da outra? É exatamente esse camarada aqui que vai diferenciar. Você olha se isso aqui é dx, dy ou ds. Se for dx, dy, é em relação aos eixos, a integral de linha. Se for ds, é em relação ao comprimento de arco, que seria o mais completo, né? Ou seja, esse caso aqui. Tranquilo a observação? Beleza. Bom. As fórmulas seguintes diz que as integrais de linha com relação a x e y pode ser calculada escrevendo tudo em função de t. Como é que a gente faz isso? Ou seja, eu vou ter a minha parametrização, o meu dx, na verdade, eu posso trocar por isso, o meu dy, eu posso, porque na verdade isso aqui, ó, nada mais é do que o x' de t, a gente sabe que é dx dt, né? Então, o dx aqui é esse vezes esse. O y' também é a derivada de y em relação a t. Então, esse vezes esse é o dy da história. Então, quando você coloca essas duas integrais aqui, ó, essa e essa, você pode escrever ela tudo em função de t, tá vendo? Ou seja, coloquei a minha parametrização aqui, ó, coloquei aqui, e esse dx aqui eu troquei por x' de t dt. Do mesmo jeito, né? Coloquei a parametrização, e esse camarada eu troquei por esse aqui. Beleza? Na verdade, no fundo, são essas integrais aqui que a gente calcula. Por quê? Porque a gente precisa saber como é que o parâmetro está agindo, né? Como é que a gente está parametrizando, de onde vai o t, né? De quem que é o a e quem que é o b. Isso aqui vai ter uma consequência importante mais para frente no curso. Talvez não tanto nesse curso que a gente vai parar aqui em integral de linha, né? Mas se fosse para dar sequência até o final do capítulo 16, é quando você escreve essas integrais de linha utilizando essa notação aqui, ó, de P dx mais Q dy. Porque, na verdade, a integral, lembrando que a integral é do campo, né? Ou seja, você tem, por enquanto, você tem uma f, não, aqui eu estou pegando... Ah, tá, aqui as componentes. Você tem as duas em relação a x e em relação a y, quando elas ocorrem em conjunto. Ou seja, quando você pega a integral de P dx mais Q dy, você pode utilizar isso aqui como sendo integral da soma das integrais. Está vendo que o domínio de integração é o mesmo?
Tá vendo? E essa integral aqui, ó, particularmente, ela é muito interessante mais na frente, quando a gente vai definir, por exemplo, o teorema de Green, lá na 16.4, a gente não vai chegar nisso, mas essa equação a gente utilizaria lá, por exemplo. Então, tá, eu tenho essa maneira de escrever em conjunto as duas em relação a x e em relação a y, as duas integrais de linha, respectivamente, em relação a x e em relação a y. Agora, a grande dúvida, eu falei para vocês que quando a gente resolve a integral de linha propriamente dita, igual o exemplo que a gente fez aqui, a gente precisou parametrizar, não foi? A gente precisou chamar o x de cosseno, o y de seno. Isso para fazer a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A gente chamou o x de cosseno, o y de seno. Bom, essa talvez é a parte mais difícil da conta, né? Achar a parametrização. E às vezes, parametrizar o segmento de reta ajuda bastante. Então, uma parametrização bastante útil que pode acontecer nesse contexto é do segmento. Opa. E como é que a gente parametriza esse segmento? É utilizando os elementos lá de Gaal. Porque você tem um ponto inicial e você tem um ponto final do segmento. Então, como é que ficaria a parametrização? A parametrização, você pega o quê? Você pega o ponto inicial, pega um parâmetro t e pega um vetor. Quem que é o vetor? O vetor é o ponto final menos o ponto inicial, tá vendo? R1 menos R0 vezes um parâmetro. Esse parâmetro ele vai variar sempre de 0 até 1. Subtende que quando o t é 0, você está exatamente no início, tá vendo? Se o t é 0, essa parte toda aqui morre, tá vendo? Você está exatamente no ponto inicial, tá aqui, né? E aí o t vai andando. Quando o t vai andando, por exemplo, você pega o t igual a meio. Se você pega t igual a meio, você está exatamente na metade. Por que está na metade? O que é o r de meio? Seria o R0 mais meio que multiplica R1 menos R0. Então, vai dar R0 mais meio de R1 menos meio de R0. Esse camarada com esse aqui dá para juntar, vai ficar meio de R0 mais meio de R1. Isso aqui, na verdade, é R1 mais R0 dividido por 2. É exatamente o ponto médio, né? Ponto final mais o ponto inicial dividido por 2. E quando você pega o t igual a 1, o que vai acontecer? Quem que é o R de 1? É o R0 mais 1 que multiplica R1 menos R0. Então, tá vendo que aqui o R0 vai cortar com R0, você vai ficar só com R1, ou seja, você chegou no ponto final. Então, essa é a maneira que a gente faz para poder parametrizar o segmento de reta. Aqui eu só ajeitei a expressão, tá vendo? Coloquei o R0 em evidência, tá vendo? Eu tenho R0 mais TR1 mais não, menos, né? Menos TR0. Então, eu juntei esse com esse, dá quem? Dá 1 menos T que multiplica R0 mais TR1. Que é exatamente essa expressão aqui. Para parametrizar o segmento de reta, sempre a gente vai utilizar essa expressão. Ficou claro? Beleza. Então, dando seguimento aqui, a questão da orientação. Lá no curso de cálculo 1, vocês lembram que tinha algumas propriedades. Se você integrasse de A até B, f de x dx, se você coloca... Isso aqui era a mesma coisa de menos a integral de B até A, não era? Quando você invertia os intervalos de integração, a integral ficava multiplicada por um número negativo, não era isso? Que você invertia. Integrar de A até B é a mesma coisa de menos de B até A. Ou seja, quando você troca os limites de integração. Então, aqui é uma coisa parecida. Se você pegar o parâmetro t variando de A até B, você vai percorrer, por exemplo, de A até B. Tá vendo? Nesse sentido. Pegou o t variando de A até B, tá vendo? Pegou o t variando de A até B aqui. Agora, se você pegar o contrário, vou fazer aqui de azul. Se você pegar de azul, aqui, ó. Se você pegar assim, ó, o t variando de B até A, o que vai acontecer? Você vai você vai de B até A, tá vendo? Agora a curva, ela muda de orientação, tá vendo? Então, essa menos C aqui, ó, ela vai denotar a curva constituída pelos mesmos pontos, tá vendo? Você só inverteu. Mas a orientação dela aqui agora é contrária, tá vendo? Ou seja, você, ao invés de sair do ponto A e chegar no ponto B,
você vai sair do ponto B e vai chegar no ponto A. Então, o que isso vai refletir na minha integral? Vai refletir dessa forma aqui, ó, tá vendo? Se você tiver a integral sobre menos c, esse menos aqui, ele pode sair para fora da integral e ficar a integral sobre c positivo, tá vendo? Então, você pode fazer isso tanto em relação a x, como em relação a y, acontece isso. Agora, e se a integral for do comprimento de arco? Será que necessariamente precisa fazer isso? O que vocês acham? Se não, porque orientação no x e no y, a gente sabe que tem direita e esquerda nesse caso. Aqui no y tem para cima e para baixo, digamos, né? Tem orientação. Agora, se você pega o comprimento do arco, sair do ponto A e chegar no ponto B, ou sair do ponto B e chegar no ponto A, será que vai mudar a área, digamos? Suponha que você está calculando o que? A área aqui, ó. Acha que não, né? Você está calculando essa área aqui. Então, você saiu do ponto A, chegou no ponto B, nesse sentido aqui. E aí depois você resolveu fazer agora, nesse sentido aqui, azul, menos C. Será que mudou alguma coisa? Porque os delta S, tanto faz indo para lá, como faz voltando, os delta S é a mesma coisa, não é? Tanto faz vermelho como faz azul, né? A distância é a mesma, né? Quando você fez a partição, consequentemente a área desse retângulo aqui, seja vermelho, ou seja, quando você estiver calculando do outro jeito, azul, a área vai dar a mesma coisa, não vai? Concorda com isso? Provavelmente. É exatamente o que está falando aqui, né? Opa. Mas se integrarmos em relação ao comprimento de arco, o valor da integral de linha não se altera ao revertermos a orientação da curva. Ou seja, ó, tá vendo que não apareceu o sinal de menos? Então, esse camarada aqui vai ser sempre positivo, ao enquanto que esse camarada aqui, se você calculou, por exemplo, na ida, ele era positivo, na volta ele é negativo, né? O delta xi. O delta yi também do mesmo jeito, né? Era positivo para cima, mas para baixo aqui, negativo, né? Ou seja, quando é em relação aos eixos, a integral de linha precisa desse menos, né? Que seria o que a gente fazia lá no curso de cálculo 1. Porque aqui o meu dx aqui, de A até B, o x está indo nesse sentido, e de B até A, o x está vindo nesse sentido. Aí altera, né? Mas nesse caso aqui do comprimento de arco, ele vai ser sempre positivo, independente se você está indo de cá para lá, do A para B, ou se você está voltando do B para A. Então, por isso que mantém a mesma coisa. Tranquilo? A aula de hoje? Dúvidas? Tranquilo? Podemos ir? Beleza, não tem mais então. Fiquem com Deus, até semana que vem. Lucas, até. Ian, até mais. Alberto também. Com Deus.